Olá, eu sou Túlio Cruz, corretor de imóveis, advogado, CEO na Remax Central Partners, e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre os últimos resultados da pesquisa FIPZAP, que expressa o comportamento recente dos preços de venda de imóveis residenciais nas capitais e outros municípios monitorados pelo Brasil. Esse resultado foi divulgado na data de hoje e ele é muito interessante porque ele mostra que a variação anual dos preços dos imóveis no Brasil segue crescendo acima da inflação. O que eu posso dizer em relação a isso? Que o IPCA, que mede, que é o nosso principal índice de inflação, ele teve uma variação de 4,77% nos últimos 12 meses, enquanto que o índice FIPZAP no Brasil variou 6,83%. Esta variação, obviamente, ela é maior ou menor, dependendo do município, e também o preço médio varia bastante, mas no Brasil está hoje em R$ 9.529 por metro quadrado. Esta é a variação. Quando a gente faz uma análise estado por estado, município por município, para a coisa não ficar muito longa, né? Eu fiz aqui eu juntei os dados por região. Eu criei uma região chamada Sudeste sem o estado de São Paulo. Tá? São os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Quando a gente compara o que aconteceu aí nessa região, a gente vê um destaque extraordinário para a capital capixaba, Vitória, essa linha verde aqui, é um município onde o preço por metro quadrado, lá em 2022, em janeiro de 22, estava em torno aí de 8.300 reais por metro quadrado, e veio numa crescente muito forte aí ao longo do final de 2024 e também início de 2025, estável nos últimos meses, porém acima de R$ 14.000 por metro quadrado. É um crescimento impressionante quando você compara com qualquer outra capital. Compare, por exemplo, com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha, em média, um preço médio por metro quadrado superior à Vitória. Rio de Janeiro é essa linha amarela. Hoje ela está bem abaixo de Vitória. Já está sendo alcançado, por exemplo, por Belo Horizonte e por Vila Velha, que vem aí num crescimento muito expressivo nos últimos meses. Então, o que a gente tem em resumo aqui para esta região sudeste, exceto São Paulo? A gente tem Vitória crescendo acima de 20% anualmente, enquanto que Belo Horizonte e Vila Velha também são destaques muito efetivos, acima aí de 11%. Vila Velha é acima de 13%. Belo Horizonte. Rio de Janeiro, não é que o imóvel se desvaloriza, mas o crescimento do preço de um imóvel ele está muito próximo à própria inflação. Então, é como se fosse uma correção monetária. Isso faz o seguinte efeito: imagine que alguém que tivesse um imóvel de R$ 1 milhão lá em janeiro de 22 tenha vendido e comprado por, sei lá, R$ 850.000 um imóvel parecido em Vitória. O imóvel do Rio de Janeiro, que valia 1 milhão, hoje deve estar valendo aí 1.100.000, né? Vamos dizer assim, 1.050.000. Enquanto que este imóvel que ele foi comprado em Vitória lá em janeiro por 850.000, hoje ele vale em torno de 1.400.000, já estabilizado há 4 meses. Então, faz muita diferença a pessoa aportar o investimento dela, o investimento imobiliário na capital certa. Quem investiu em Belo Horizonte e Vila Velha também se deu bem, porque vem com um crescimento muito forte nos últimos meses, como a gente vê aqui, e a gente também percebe ali no destaque do crescimento anual. Então, isso é o que acontece com o Sudeste, exceto São Paulo. Quando a gente entra no estado de São Paulo, obviamente a capital Sampa, essa linha verde aqui, ela tem o maior preço médio do estado, sempre foi assim, porém, esta liderança vem sendo ameaçada por Barueri, que vem com um crescimento muito forte mês a mês nos últimos anos. Também se destacam aqui as cidades de Santos e Campinas, que vem numa toada muito forte ali, e as outras vêm crescendo bem ali também, exceto talvez Ribeirão Preto, que cresce abaixo da inflação, enquanto que Sampa cresce 5% e as outras cidades monitoradas crescem aí
crescem bem, especialmente Campinas e Santos. Barueri também não posso deixar de destacar. Então, esta é a realidade no estado de São Paulo, considerando os últimos 12 meses, pelo índice FIPE-ZAP. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, através desse índice FIPE-ZAP, também monitora as cidades da região Nordeste. Eu saquei daqui São Luís, coloquei ele mais próximo da região Norte, tá? Embora eu saiba que São Luís é Nordeste, só por uma questão aí didática. O que que acontece com o Nordeste? A gente vê um crescimento muito forte do preço médio em Maceió, a gente vê também um crescimento muito forte em Fortaleza, a gente vê também um crescimento muito forte em Salvador e João Pessoa. Recife cresce pouco, embora continue com preço médio mais alto, né? Então você vê que o quanto que as curvas vão se acentuando, algumas mais, outras menos. Aracaju, por exemplo, vem com preço médio baixo e não consegue sair ali dos 4.000 e poucos reais por metro quadrado. Então, a gente tem Salvador, João Pessoa e Fortaleza como os destaques em valorização do preço médio no Nordeste. Mais de 13% em valorização nos últimos 12 meses. Eu posso também incluir Maceió pertinho de 10% aqui. Enquanto que Recife é uma capital onde, basicamente, a inflação vem sendo ali apenas o valor do reajuste dos imóveis residenciais desta região. Eu quero agora falar das regiões Centro-Oeste e Nordeste, mais São Luís e Teresina, que eu incluí o Nordeste. A gente vê aqui Brasília como a capital com maior índice de preço médio, né, o maior reais por metro quadrado, porém vem bastante estagnado, aí ao longo do tempo cresce pouco o município de Brasília. Goiânia, se a gente olhar os últimos 12 meses, também Goiânia vem crescendo pouco, ela vinha numa toada muito forte ali até final do ano passado, mas nos últimos 12 meses Goiânia paralisou e foi ultrapassada de vez por São Luís e por Belém, que vem num crescimento mais forte aqui nesta região. Então, deste modo, para a região norte e centro-oeste, a gente tem São Luís e Belém como destaques, a gente tem Brasília e Goiânia como pontos de preocupação com valorização inferior, inclusive, que qualquer um dos índices de inflação que a gente escolha para avaliar quem comprou um imóvel nestas cidades não está sequer valorizando esses imóveis em média aquilo que os índices de inflação dizem. Quando a gente vai para o sul do Brasil, dividindo aí em duas regiões, Paraná e Santa Catarina na primeira, Rio Grande do Sul na outra, eu vou falar primeiro sobre Paraná e Santa Catarina. É com alegria que eu vejo Curitiba alcançar um índice, uma curva de crescimento muito acentuada aí nos últimos meses, parecendo com aquele movimento que as catarinenses já haviam feito. Então a gente tem aí as paranaenses também respondendo agora. E nesse destaque, a gente vê aqui que Balneário Camboriú e Itapema continuam com preço médio muito alto, acima de 14 mil reais, porém um pouquinho mais estagnados aí nos últimos 4 meses, assim como Itajaí também e Floripa, enquanto que Curitiba vem se destacando. É por isso que a gente tem Curitiba e São José, ali a vizinha de Floripa, como destaques acima de 11% de crescimento anual, mas Itajaí, Itapema e Londrina continuam crescendo acima de 9%. E as outras não está ruim o crescimento, não, até porque já tem um preço médio muito bom. Então a gente vê aí, mesmo Balneário Camboriú crescendo 7,9%, mesmo com o preço médio tão alto, é um excelente resultado para estas joias do Sul. No Rio Grande do Sul, uma realidade um pouquinho diferente, a gente tem um destaque para a capital gaúcha. Porto Alegre vem aí numa ascendente e num preço médio bem superior às suas vizinhas do interior. E no interior você vê alguns municípios, como São Leopoldo, aqui em Laranja, e Pelotas, aqui embaixo, com preço médio abaixo de R$ 4.500 e estagnados ao longo dos últimos meses. Então, a gente tem Caxias do Sul como grande destaque de crescimento aqui no Rio Grande do Sul, seguido de perto por Santa Maria, Pelotas e São Leopoldo como as principais preocupações de quem investiu nestas cidades. E aí, será que
esse crescimento vai ser diferente daqui para frente? Será que nós teremos municípios crescendo mais do que outros? O que a gente está fazendo é dando algumas dicas para quem quer investir seu dinheiro em imóveis no Brasil, mostrando que não é qualquer lugar que vai gerar o mesmo resultado. Vale mais a pena investir sim em alguns lugares do que em outros. E parabéns especialmente para quem investiu em Vitória, capital capixaba, e obteve resultado de mais de 20% nos últimos 12 meses. Eu sou Túlio Cruz e esta foi nossa análise da tabela FIPZAP dos 12 meses entre outubro de 2024 e outubro de 2025. Obrigado.